Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E nós estamos continuando nosso estudo sobre Provérbios, capítulo 6, versículo 27. O contexto aqui é a questão da imoralidade, o perigo do sexo desenfreado, da vida, da imoralidade sexual, do que a Bíblia também chama às vezes da prostituição. E você vai ver quais são as consequências disso na vida daquele que se envolve com isso. Tudo isso para que seja gerado no nosso coração o temor do Senhor, que é apartar-se do mal, que é o princípio da sabedoria. Então vamos aprender o que Salomão, o grande rei de Israel, filho de Davi, o que ele tem para nos ensinar com relação ao perigo da imoralidade sexual. O tema que eu falei hoje, o que a gente pensou aqui é a destruição da alma. Infelizmente, muitas pessoas estão destruindo a sua alma com relações sexuais ilícitas, contrárias à palavra de Deus, que promovem culpa, remorso, sofrimento, desgraça, vergonha, e é o que nós aprendemos aqui. Por isso tem que ser gerado no nosso coração muito temor, e realmente nós possamos, se você está vivendo essa condição de vida, que haja arrependimento, que haja contrição da sua alma, quebrantamento no seu espírito, para que essas práticas sejam abandonadas na sua vida, em nome de Jesus. Então, Provérbios 6, 27, o texto sagrado nos diz: porventura tomará alguém fogo no seu seio, sem que suas vestes se queimem? Olha só, a Bíblia está dizendo, se você começa a maliciar, começa a se envolver, começa a sensualizar, fora do contexto do matrimônio, do casamento, onde sim, a sexualidade ali é permitida, é abençoada por Deus, vai queimar suas vestes, vai queimar o teu filme, vai queimar a tua vida. Não tem como você passar ileso de algo que é errado, ou seja, o sexo fora do casamento é equivocado, é errado, vai produzir, ao se envolver com este fogo, ao se envolver com estas paixões inflamadas, vai haver prejuízo para aquele que se envolver. No 28, foi onde a gente parou semana passada, no nosso último encontro. Ou andará alguém sob brasas, sem que queime os seus pés? Então, se você não quer queimar os seus pés, ou aqui pés com relação a caminho, as escolhas da vida, os caminhos que nós trilhamos na nossa vida, então fuja disso, saia disso. O perigo da imoralidade, a imoralidade é trágica na vida daquele que se envolve. No versículo 29 diz: assim ficará o que entrar a mulher do seu próximo, não será inocente todo aquele que a tocar. Então a Bíblia diz também lá nos 10 mandamentos que nós não podemos cobiçar a mulher do próximo, ou o homem do próximo, o cônjuge do outro, a pessoa que pertence ao outro afetivamente falando, ou através da aliança do matrimônio. O outro, aquele que pertence ao outro, é do outro, não é seu. Não será inocente todo aquele que tocar na mulher do próximo, no homem do próximo, no esposo ou esposa de outrem, ou seja, namorado ou noivo de alguém que tem um compromisso com aquela pessoa. Você não pode tocar, são mulheres proibidas, são homens proibidos, são pessoas proibidas. A única pessoa que você pode se envolver, ter intimidade, amor, e desenvolver a sua sexualidade de forma sadia, abençoadora e não amaldiçoante é com o seu cônjuge, com o seu esposo e com a sua esposa. Porque se tocar em alguém que não pertence a você, que não tem uma aliança, um juramento, uma aliança de matrimônio com você, não será inocente aquele que a tocar. Vai ser punido, vai ser disciplinado, vai ser corrigido, vai ser de alguma maneira, vai se contaminar e contaminar a outra pessoa também. Não se injuria, diz no versículo 30, o ladrão, quem furta para saciar-se tendo fome. E se for achado, pagará o tanto 7 vezes. Terá de dar todos os bens da sua casa. Ou seja, ele compara aqui com um ladrão, que furta, que rouba algo para se saciar, que tendo fama,
Mas aquele que fizer a imoralidade, o erro, o adultério, pular cerca ou aprontar na área sexual, pagará 7 vezes mais e vai ter que dar conta de todos os bens da sua casa. Ou seja, a Bíblia está dizendo que infelizmente a imoralidade, o adultério, a fornicação, que é o sexo entre solteiros, né, e toda sorte de comportamentos sexuais equivocados do ponto de vista de Deus, da palavra de Deus, desse mundo ímpio, corrompido, pernicioso, acaba desviando os recursos da casa, acaba desviando os bens da sua casa, o patrimônio, aquilo que você construiu com suor, sangue e lágrimas ao longo dos anos, vão ser perdidos, né? Quantos homens e mulheres têm perdido os seus bens, os seus patrimônios por causa da imoralidade sexual, por causa do adultério, às vezes nas casas de prostituição, no erro e na falha, nessa área. Quantas e quantas famílias têm sofrido o agravo, a vergonha, o desvio de recursos, o desvio de finalidade? Por quê? Porque tem perdido os bens da sua casa, dando a mulher imoral ao homem imoral. Quantas e quantas senhorinhas hoje, né? Mulheres, senhoras de idade, às vezes se envolvendo com homens mais novos, que enganam, que ludibriam, né? De alguma maneira falseiam um amor passional e acabam se envolvendo e levam calote, são enganados, né? Sofrem estelionatos terríveis, né? Desvio, roubo. Como tem isso nos dias atuais? Porque acabam se deixando levar pelo seu coração, que é enganoso e perverso, não contém sua libido, seus impulsos sexuais, acabam se envolvendo em nome de um amor efêmero, entre aspas, porque isso não é amor, é paixão carnal, acabam sendo enganados e tendo todos os seus bens, os bens da sua casa. Às vezes, as economias de uma vida são desviadas, são encaminhadas, né? Desvio de finalidade para a imoralidade sexual. Aí vem o 32. Assim, o que adultera com uma mulher é falto de entendimento. A Bíblia está dizendo, olha, o que faz isso está fazendo uma burrice, uma jeguice, está faltando entendimento, faltando prudência, sabedoria, entendimento, porque o entendimento do Senhor, a sabedoria do alto, nos revela que isso é equivocado, é errado, vai promover consequências nefastas, consequências terríveis sobre aqueles que não se arrependerem desses pecados. Ele continua dizendo no 32, parte B, aquele que faz isso destrói a sua alma, que é o tema da nossa ministração hoje. A destruição da alma é produzida através de pecados sexuais, de imoralidade sexual, de adultério, de fornicação, de toda a sorte de relações sexuais proibidas, ilícitas do ponto de vista da palavra de Deus. E no 33 diz, achará castigo e vilipêndio, ou seja, achará castigo e vergonha. Disciplina de Deus, o que tal coisa faz. A Bíblia diz lá em Hebreus, digno de honra entre todos é o matrimônio, é o casamento, e o leito sem mácula, porém Deus julgará os imorais, os adúlteros. Ou seja, a mácula no casamento, a mancha é o adultério, é a imoralidade, o sexo ilícito. E o casamento, o matrimônio, a aliança matrimonial deve ser honrada com fidelidade, lealdade e vida correta dentro dessa vocação chamado casamento. O casamento é uma vocação, é um chamado. Não é todo mundo que tem esse chamado, que tem essa vocação. Você também pode ser feliz solteiro, ou viúvo, né, ou divorciado, que queira ficar sozinho, não tem nada de errado. A solteirice também é de Deus. O apóstolo Paulo é um exemplo de alguém que ficou solteiro, nós não sabemos porque se ele era viúvo ou divorciado, mas que ficou solteiro e assim continuou pelo resto da sua vida, por amor ao evangelho, até ele morrer aproximadamente no ano 67, degolado, decapitado, foi um dos mártires da igreja, o apóstolo Paulo, provavelmente pelo imperador Nero de Roma. Então, irmão, preste atenção, a imoralidade, esses pecados sexuais geram castigo, geram vilipêndio, que é a vergonha, e o seu opróbrio nunca se apagará, ou seja, uma vergonha que perdurará para sempre. Se você manchar a tua vida, manchar o teu coração, manchar a tua trajetória com
a mulher adúltera. Quem está fazendo isso é falto de entendimento. Quem está fazendo isso destrói a sua alma. Quem está fazendo isso receberá castigo e vergonha. E o seu opróbrio, ou seja, a sua vergonha, a sua ofensa, nunca se apagará. Então, se você estiver fazendo aquilo que é errado, se arrependa dos seus pecados, abandone as práticas terríveis. E no 34, 35 diz, porque os ciúmes enfurecerão o marido, de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança, não aceitará nenhum resgate, nem se conformará por mais que aumentes os presentes. Ou seja, aquela pessoa que foi ofendida com adultério, com a pulada de cerca, com a infidelidade, às vezes pode matar outra pessoa, tanto aquele que sofreu o agravo quanto o ofensor. Pode haver e existem altíssimos índices de crime passional causado por adultério, causado pela ofensa da imoralidade sexual. Então tome cuidado, não faça isso. Não tente se envolver com pessoas casadas, jamais. Ame somente o seu cônjuge, a mulher da sua mocidade, o homem da sua mocidade. Seja leal, seja fiel aos seus afetos, à sua relação, ao seu casamento e abandone toda e qualquer imoralidade sexual, porque Deus perdoa aquele que se arrepende, assim como Davi foi perdoado, você também pode ser perdoado. Amém? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Aqui debaixo tem todas as informações da igreja, de como você pode contribuir, exercer generosidade nesse ministério. Semeie na casa do Senhor e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Fique firme, santo, separado, consagrado ao Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.